Histórias de OVNIs são abundantes, mas além das manchetes e dos casos famosos, existem encontros incomuns que raramente são comentados. Em antecipação ao relançamento do nosso canal no YouTube, Destino Desclassificado, onde falamos sobre tudo relacionado a OVNIs e teorias da conspiração, neste vídeo vamos explorar 5 avistamentos raros de OVNIs que você provavelmente nunca ouviu falar. Relatos reais que passaram despercebidos, mas podem mudar sua visão sobre o que existe além do nosso mundo. Como sempre, apague as luzes, sente-se e aproveite. Avistamento de objeto voador não identificado pela Força Aérea Finlandesa em Pori, 7 balões, 1969. Em 12 de abril de 1969, os céus tranquilos do oeste da Finlândia testemunharam um evento que se tornaria um dos casos de objeto voador não identificado mais intrigantes e duradouros da história do país. O incidente aconteceu perto de Pori, durante um treinamento de rotina no aeroporto de Pori, operado pelo Comando Aéreo de Satakunta da Força Aérea Finlandesa. O dia começou normalmente para os pilotos na base, a maioria pilotando jatos Folga Magister, aeronaves francesas de 2 lugares usadas em missões de treinamento. O tempo estava claro, a visibilidade era boa e vários Folga Magister voavam, tornando o dia ideal para voar. Pilotos e operadores de radar participavam de exercícios padrão, mas, no fim da manhã, a rotina foi interrompida por uma visão extraordinária. Um controlador de voo das Forças de Defesa da Finlândia orientou o piloto em treinamento Tamu Tukiva a investigar 7 balões flutuando entre 1.500 e 3.000 metros acima do aeroporto. Tukiva relatou que os objetos pareciam ter formato de bola ou disco, mas não conseguiu determinar a distância deles em relação a ele. Ele observou que os objetos aceleraram para longe dele em grande velocidade. Outro piloto em treinamento, Juko Koronen, afirmou que ouviu as comunicações de rádio entre o controlador de voo e Tukiva e também observou os objetos. Pareciam perfeitamente esféricos, metálicos e refletiam a luz solar de forma uniforme. Eram 7, distribuídos uniformemente em uma formação aparentemente deliberada. Essas naves silenciosas deslizavam pelo céu, sem asas, caudas, motores ou exaustão. Moviam-se de forma assustadoramente sincronizada, ignorando os caças da Força Aérea Finlandesa próximos. Os pilotos tentaram interceptar os objetos, mas apesar de seus esforços para acelerar, os objetos mantiveram uma velocidade e altitude constantes, desaparecendo de vista no final. Operadores de radar foram notificados e, apesar de relatos de contato inconclusivo, testemunhas na base confirmaram ver os objetos. A princípio, especulou-se que fossem balões meteorológicos, originando o apelido de balões Saurisetti. No entanto, o Instituto Meteorológico Finlandês confirmou que nenhum balão foi lançado na região naquele dia. Explicações como ilusões de ótica ou aeronaves militares secretas não explicam as características únicas dos objetos. A credibilidade das testemunhas, que eram profissionais militares treinados, deu mais peso ao avistamento, já que relataram suas experiências de forma consistente e clara. De acordo com a revista das Forças Armadas da Finlândia, Huhtovaki, os relatos de 12 de abril lembravam outros incidentes que ocorreram sobre corpos d'água durante exercícios militares em andamento. Esses incidentes podem ter estado relacionados a aviões espiões transnacionais ou aeronaves. No final, os militares finlandeses encerraram o caso sem chegar a uma conclusão, classificando-o como inexplicado. Décadas depois, o avistamento em Pori segue como um caso marcante na aviação e cultura de OVNIs da Finlândia, devido à credibilidade das testemunhas. Ainda não se sabe se os objetos eram aeronaves experimentais, fenômenos raros ou algo diferente, mas deixaram muitas perguntas sem resposta. O caso Transi-Província é um dos incidentes de OVNIs mais importantes e investigados da história europeia, graças à combinação de relatos de testemunhas e evidências físicas no local. O evento aconteceu em 8 de janeiro de 1981, perto da pequena cidade de Trans, no sudeste da França. Renato Nicolai, fazendeiro de 55 anos, estava fora de sua propriedade por volta das 17h, trabalhando em um galpão, quando ouviu um apito agudo e olhou para cima. Ele relatou ter visto um objeto descendo rapidamente do céu e pousando em um terreno aberto a apenas 50 metros de distância dele. De acordo com Nicolai, tinha a aparência clássica de um disco voador, circular,
com cerca de 2,5 metros de diâmetro, aproximadamente 1,5 metro de altura e de cor cinza. Havia duas estruturas circulares na parte inferior, parecendo dois pires unidos pelas bordas. A nave ficou no solo por 30 a 60 segundos antes de decolar silenciosamente e desaparecer rapidamente. Após sua partida, Nikolai foi até a área e viu uma marca circular no solo onde o objeto pareceu pousar. A marca tinha dois círculos concêntricos. O externo media cerca de 2,4 metros de diâmetro. Ele percebeu que o solo estava comprimido e queimado, e as plantas próximas danificadas. Sem perturbar o local, ele posteriormente relatou o incidente ao gendarme local, que levou seu relato a sério. Em poucos dias, a polícia francesa enviou as informações à GIPAN, órgão oficial de investigação de OVNIs da Agência Espacial Nacional da França. A GIPAN realizou uma investigação científica detalhada, coletando amostras de solo e vegetação para análise em diversos laboratórios, como o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica e o Centro Nacional de Pesquisa Científica. Os resultados revelaram anomalias intrigantes. O solo apresentou sinais de pressão mecânica e possível aquecimento em grau significativo, enquanto as plantas no local exibiram alterações em nível celular, como cloroplastos danificados e enzimas de crescimento alteradas, sugerindo exposição à energia eletromagnética ou radiação. Essas descobertas não podiam ser facilmente explicadas por causas naturais conhecidas. Vale destacar que não havia provas de que Nikolai criou o evento. Ele era considerado uma testemunha confiável e discreta, sem nenhum motivo conhecido para enganar. Seus relatos eram consistentes e ele descreveu a experiência com sinceridade. O relatório oficial de GIPAN concluiu que algo real pousou no local e causou efeitos físicos no solo e na vegetação. Eles não especularam sobre a natureza ou origem do objeto. O caso ainda está classificado como não identificado e é notável por ser um dos poucos em que uma agência espacial governamental realizou uma investigação científica completa e publicou os resultados. Evidências físicas e um relato claro de testemunha ocular destacam este caso entre pesquisadores de OVNIs. Incidente de Wonsan Suncheon, Coreia, 1952. O incidente objeto voador não identificado de Wonsan Suncheon, que ocorreu durante a Guerra da Coreia em 1952, é um dos avistamentos de objeto voador não identificado mais misteriosos e intrigantes relatados por militares durante um período de combate ativo. O avistamento foi na noite de 29 de janeiro, às 23h, a tripulação de um B-29 estava voando para o sul, retornando de uma missão de bombardeio no norte da Coreia. Eles haviam passado por uma área com fogo antiaéreo e holofotes, mas saíram ilesos. A cerca de 48 quilômetros a oeste-sudoeste de Wonsan, cidade a 128 quilômetros ao norte do paralelo 38 na costa leste da Coreia, um artilheiro viu uma luz na posição das 8 horas no mesmo nível. O comandante da aeronave instruiu-o a ficar de olho na luz e, em questão de segundos, ela se aproximou. Por 5 minutos, a tripulação viu uma enorme bola de fogo girando e fervendo, seguindo o B-29. Então, quase tão rápido quanto apareceu, o objeto desceu um pouco, passou por baixo do grande bombardeiro e disparou para o oeste. 24 minutos depois, outra equipe de B-29 próxima a Suncheon, 145 quilômetros a noroeste do primeiro local, presenciou fenômeno quase idêntico. Desta vez, a bola de fogo apareceu só por 1 minuto. Quando o Centro de Inteligência Técnica da Aeronáutica recebeu os relatórios, as tripulações dos B-29 já tinham sido interrogadas por vários oficiais da Força Aérea do Extremo Oriente. No início, oficiais de inteligência cogitaram que os avistamentos poderiam ser fruto do poder da sugestão. No entanto, as duas tripulações forneceram relatos independentes e nenhuma delas tinha conhecimento das observações da outra. As tripulações foram reinterrogadas, mas não trouxeram novos detalhes aos relatos originais. Operadores de radar em terra e no ar também confirmaram objetos desconhecidos, apoiando tecnicamente as observações dos pilotos. O objeto voador não identificado foi descrito como uma grande esfera de fogo giratória. Ela tinha bordas difusas e todos os observadores enfatizaram que a massa de fogo apresentava um movimento interno de agitação, embora algumas estimativas de seu tamanho variassem, com descrições indo do tamanho de uma bola de golfe até o tamanho de um automóvel. O incidente gerou considerável interesse dentro da inteligência militar e teria sido alvo de uma investigação interna. Nenhum relatório público formal foi divulgado, e os detalhes seguiram ocultos em arquivos confidenciais e relatos de segunda mão.
Pesquisadores sugeriram que os objetos eram aeronaves experimentais ou drones soviéticos devido à Guerra Fria, mas nunca houve evidências para apoiar essa teoria. Alguns sugerem que os objetos seguem o padrão de fenômenos aéreos não identificados, aeronaves exibindo desempenho de voo avançado, sem origem ou sistema de propulsão identificáveis. O incidente de Wonsan-Sucheon tem um significado particular na história dos OVNIs por várias razões. Ocorreu em período de guerra, com observadores em alerta máximo e ambiente de alto risco, onde identificar errado uma tecnologia inimiga teria graves consequências. Além disso, as testemunhas eram aviadores militares altamente treinados, o que torna seu relato mais confiável. Em terceiro lugar, os dados de radar que corroboram o relato sugerem que os objetos eram reais e entidades físicas, e não ilusões ou anomalias atmosféricas. O incidente segue sem explicação e é citado por pesquisadores e historiadores de OVNIs como exemplo clássico de encontros militares com tecnologia desconhecida. Como outros incidentes da época, ele segue misterioso, deixando dúvidas sobre o que os pilotos viram e se a verdade está em arquivos confidenciais. O incidente das Ilhas Maury é um dos primeiros e mais misteriosos casos de OVNIs nos Estados Unidos da América, ocorrendo semanas antes do famoso caso Roswell. Em 21 de junho de 1947, perto da Ilha Maury, no Puget Sound, Washington, tudo começou. Harold A. Dillon Dow, capitão de um barco de patrulha do porto, relatou que estava de serviço com seu filho adolescente, 2 tripulantes e um cachorro quando avistou 6 objetos voadores no céu acima deles. Ele disse que os objetos eram rosquinhas metálicas e silenciosas. Uma das naves parecia com problemas, balançando antes de liberar detritos metálicos, material branco leve parecido com jornal, e depois pedaços mais pesados e escuros. Segundo Dahl, os destroços caíram na água próxima e sobre seu barco. Esse material matou o cachorro deles. O filho dele se feriu com fragmentos, e Dahl disse que fotografou e recolheu alguns destroços na praia e no convés do barco. Ele contou esse relato ao seu supervisor, Fred Crisman, que era conhecido por seu interesse no paranormal e em fenômenos incomuns. Crisman afirmou que investigou o local e recolheu ele mesmo amostras dos destroços. Ele disse que viu um dos objetos voando. A história chegou a Raymond Palmer, editor da Amazing Stories, que já havia contatado Kenneth Arnold, o piloto cuja observação de 9 OVNIs perto do Monte Rainier 3 dias depois ajudou a iniciar a era moderna dos OVNIs. Palmer incentivou Arnold a investigar o caso da Ilha Maury, e Arnold concordou, intrigado pela possível ligação com sua própria experiência. Mas antes que Arnold chegasse, outro evento estranho e lendário ocorreu. Dahl afirmou que pouco depois de seu relato, foi abordado por um estranho vestido inteiramente de preto. O homem o convidou para um café da manhã em um restaurante local, e durante o encontro contou a Dahl em detalhes o que havia visto no dia anterior, mesmo que Dahl não tivesse divulgado tudo publicamente. O estranho o advertiu para não falar sobre o incidente e sugeriu que coisas ruins poderiam acontecer se ele o fizesse. A experiência deixou Dahl abalado. Esse encontro seria depois visto como uma das primeiras aparições dos Homens de Preto, figuras misteriosas que surgem após avistamentos de OVNIs para intimidar ou silenciar testemunhas. Já falamos sobre eles muitas vezes neste canal antes. Quando Kenneth Arnold chegou a Tacoma para investigar, encontrou Dahl e Crisman, que mostraram os destroços e relataram o ocorrido. Arnold, sem domínio do assunto, procurou a Força Aérea do Exército, que enviou os oficiais de inteligência Tenente Frank Brown e Capitão William Davidson a Tacoma para coletar evidências e avaliar o caso. Após entrevistas e coleta de supostos fragmentos do objeto voador, Brown e Davidson embarcaram em um B-25 rumo à Califórnia. O avião caiu perto de Calais, Washington, matando os 2 homens. A causa oficial foi falha no motor e incapacidade da tripulação de ejetar o tanque de combustível. O acidente trouxe ainda mais intriga e mistério aos eventos já enigmáticos. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que o acidente foi intencional e estaria ligado ao material transportado ou a uma encoberta maior. Após o acidente e o aumento da atenção pública, o FBI decidiu se envolver. O governo concluiu que o incidente de Maury foi inventado, considerando que Dahl e Crisman criaram a história como uma farsa.
Mais tarde, Dahl teria admitido a farsa, embora alguns pesquisadores argumentem que essa confissão pode ter sido feita sob pressão ou como uma tentativa de encerrar o assunto. O relato tinha inconsistências e Dahl e Chrisman depois se afastaram do caso, recusando-se a comentar mais. Embora o incidente tenha sido oficialmente declarado uma farsa, os detalhes continuam intrigantes. O relato de Dahl surgiu antes do termo disco voador se popularizar. A morte de 2 oficiais e o envolvimento de pioneiros dos OVNIs, como Arnold e Palmer, deram gravidade ao caso, enquanto a visita dos homens de preto, real ou não, criou figuras misteriosas no folclore dos OVNIs, aqueles que observavam nas sombras e suprimiam a verdade. Hoje, o incidente da Ilha Maury segue sendo um caso controverso e muito debatido. Alguns consideram como um episódio bizarro, mas explicável, inflado por imaginações hiperativas. Outros veem como o momento em que a era moderna dos OVNIs realmente começou. Não em Roswell, nem no Monte Rainier, mas nas águas cinzentas de uma ilha tranquila em Washington, onde algo estranho pode ter ocorrido e alguém talvez tentou esconder. O que você acha desse aqui? Encontro na escola Ariel e Homens de Preto Telepáticos. Na manhã de sexta-feira, 16 de setembro de 1994, na região agrícola empoeirada de Rua, Zimbábue, os alunos da escola Ariel tiveram uma experiência que deixaria um impacto duradouro não apenas em suas vidas, mas também no contexto mais amplo das aparições globais de OVNIs. A escola Ariel era uma escola primária particular em área rural, cercada por vegetação rasteira, com poucas distrações externas. Naquele dia, mais de 60 crianças com idades entre 6 e 12 anos estavam do lado de fora durante o intervalo da manhã, enquanto os professores estavam dentro participando de uma reunião de equipe. As crianças vinham de uma mistura diversa de origens culturais e étnicas, muitas das quais tinham famílias que se mudaram para o Zimbábue, vindas da África do Sul e do Reino Unido. Durante esse recreio aparentemente comum, o silêncio pacífico das planícies africanas foi subitamente interrompido por um evento extraordinário. As crianças primeiro notaram luzes estranhas piscando no céu e observaram enquanto objetos brilhantes em forma de disco desciam silenciosamente, parando logo além do limite da escola, perto de uma fileira de árvores. Ansiosas para ver de perto, várias crianças se aproximaram da área, testemunhando um dos avistamentos de OVNIs mais bem documentados da história. Vários relataram ver uma pequena nave metálica e seres de 90 a 120 centímetros, cabeças alongadas, olhos grandes e corpos magros com roupas pretas. Apesar da aparência alienígena, as crianças sentiram que os seres notaram sua presença. O encontro foi único devido à comunicação telepática que ocorreu. Os seres transmitiram mensagens sobre sua preocupação com a destruição ambiental da Terra e a negligência da humanidade. Algumas crianças relataram imagens vívidas de florestas em chamas e oceanos poluídos, com um aviso claro: se a humanidade mantiver seu rumo atual, graves consequências surgirão. A investigadora local Cynthia Hind entrevistou as crianças, pedindo que desenhassem o que tinham visto. Seus desenhos sempre mostravam naves em forma de disco e figuras de olhos negros grandes. O Dr. João E. Mack, um psiquiatra de Harvard reconhecido por sua pesquisa sobre abduções alienígenas, também entrevistou as crianças. Ele concluiu que elas não mentiam nem fantasiavam. Seus relatos constantes mostravam uma experiência real, mas sua natureza seguia incerta. Depois, testemunhas e investigadores relataram sonhos estranhos, sensação de serem observados e invasões mentais como mensagens telepáticas. Diferente dos típicos homens de preto, essas impressões pareciam atuar em um nível mais sutil, instilando dúvidas ou tentando apagar memórias. Se essas experiências foram reações psicológicas ou interferência telepática real, ainda é incerto. Muitas dessas crianças, agora adultas, relataram ansiedade constante e a sensação de serem escolhidas para algo importante, enquanto algumas queriam esquecer o encontro. Ao longo dos anos, muitas das crianças do incidente da escola Ariel reafirmaram suas histórias em entrevistas e documentários, incluindo o filme de 2020 Fenômeno Ariel. Eles afirmam consistentemente que o que aconteceu naquele dia em 1994 foi muito real. Não foi uma alucinação nem uma farsa. O encontro na escola Ariel é único na história dos OVNIs por várias razões. O grande número de testemunhas, relatos de comunicação telepática, impacto emocional duradouro nas crianças e a presença dos chamados homens de preto psíquicos.
Até agora, nenhuma evidência física confirma o evento, como destroços, registros militares ou dados de radar. Mas também não há evidências de fabricação ou histeria coletiva. A história fica entre crença e descrença, e as crianças que viveram isso afirmam que a memória é uma verdade assombrosa. A questão é, você acredita nelas? Esses foram 5 avistamentos incríveis de OVNIs. Qual você acha mais convincente? Você já teve alguma experiência com OVNIs para compartilhar? Obrigado por assistir, continue buscando e até a próxima.